Bom dia, professor Guilherme. Está me ouvindo? Bom dia, sim. Como Perfeito. vai, professor Mauri? Prazer tê-lo aqui com a gente, né? Satisfação falar com você. Na verdade, eu vou ser muito sincero com você. Eu prefiro ouvir você cantando. Para aqueles que ainda estão aqui presentes já estão nos ouvindo, o professor Guilherme é um artista fenomenal. Ele canta uma. Olha, eu não sei o estilo, porque eu sou um pouco ignorante musicalmente, mas é uma bossa nova, assim, com toque de samba, que vou falar para você. Minha filha adora as músicas dele, eu coloco aqui, é uma coisa fenomenal. Além de ser um dos tributaristas aí, do qual tive a oportunidade de discutir questões práticas, trabalharmos juntos, né? E aí, esse ano, eu falei, eu quero trazer você para falar um pouco, porque você é uma pessoa que olha para a contabilidade com um olhar diferente, entendeu? Né? Liga para a gente conversa, debate. Então, eu falei, pô, isso é muito bacana, vou chamar o professor Guilherme sendo para o nosso evento aqui. E ele, de bom grado, aceitou isso aí, e para a gente fazer um bate-papo aqui. Mas vou falar para você, a música dele, me deu o CD dele, pô, é fenomenal. Eu, assim, sou fã, estou no fã-clube aqui, já divulgando, tá? A gente vê a oportunidade. Depois deixa o link para a gente aí, hein? Tá certo. Bom, muito obrigado. Muito generoso, né? Essa sua deferência é muito generosa, só me lisonjeia, de verdade. É, bom, primeiro eu cumprimento a todos. Eu, após acompanhar a palestra do professor Guilherme, do professor Pegas e os debates, eu me sinto realmente muito pouco merecedor aqui de estar nesse espaço. Né? O professor Mauri, conheço de trabalhos e de debates, né, importantes que nós temos travado em relação a temas que nos são caros, né, pessoalmente. Eu procuro hoje estar aqui muito mais como um operador do direito, eu sei precisamente o meu lugar, né? Posso pedir licença para você, porque Pois não. a sua humildade às vezes transcendem aí, né? Mas vamos lá, eu queria apresentar então o professor Guilherme formalmente, né? Porque Mas é o seguinte, o professor Guilherme ele é formado em Direito, tá? Em Direito Internacional, trabalha com análise do impacto dos tributos dos tratados internacionais, mestre em Direito. Talvez a humildade dele transcende, mas é o seguinte, por a gente ter aí uma boa convivência, uma convivência profissional, além de a gente de eu prestigiar aí também no cotidiano, né? Parte do que ele curte como lazer, como hobby, que é a música, tá? O professor Guilherme tem experiência na prestação de serviço, né, efetivamente dedicada à área tributária, à consultoria tributária, ao contencioso administrativo, desde 1993. Tá? O professor Guilherme tem prêmios e reconhecimentos de distinção, está entre os advogados com reconhecimento profissional na classe pela sua atuação no direito tributário, é um estudioso, faz parte do grupo de pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, né? Tem uma leveza, e vocês vão perceber isso. Professor, agora está contigo, tá? Seja bem-vindo aqui à nossa universidade, tá? Eu já sei que você já vai trazer algumas ideias para a gente. E o nosso workshop tem essa função. Eu e o professor Silvio aqui, a gente é um workshop leve, a gente aqui não está muito preocupado em saber qual é a melhor forma de planejamento tributário, né? A gente parte, eu e o professor Silvio aqui na condução, sempre o seguinte, a gente sempre buscar para as pessoas terem conceitos. Quando a gente tem conceitos, a gente consegue olhar o mundo, as relações, porque é o que nós fazemos na universidade, né? Entender o funcionamento das coisas, as motivações, tá? Por favor, tá contigo, né? Abrimos muito aí. obrigado. Muito obrigado, Mauri. Novamente, bom dia a todos. Eu até sugiro a Mauri que eu vou te chamar de, me desculpe a informalidade, né? Como bem colocado, eu não sou exatamente um acadêmico, né? Eu procurei como operador do direito conceitualizar a minha prática com o passar dos anos, né? Estudei filosofia, mas a vida me atropelou e não consegui concluir a graduação, mas entendia que era um ramo de conhecimento muito importante e que alicerçaria, em larga medida, minha atuação profissional, que é uma atuação que é convidativa, né, a trazer várias reflexões, porque
o lugar que eu ocupo, tirando o nobre espaço de artista que o Amaury fez menção e que, de certa forma, me alivia, né, um pouco, mas eu faço parte de de um universo, né, de escritório de advocacia que atua para um contingente relativamente pequeno de contribuintes. Nós estávamos aqui há pouco, né, o professor Guilherme estava falando precisamente nessa concentração que existe no país, num problema de desigualdade que, para mim, está mais do que escancarado na pandemia, né? E acho que chama todos os cidadãos e pessoas que têm um comprometimento com a sociedade a refletir. E esse espaço, esse fórum, eu considero fundamental, e quando digo que me sinto um pouco merecedor, talvez seja por isso, né? Pelo fato do meu percurso ter sido inverso, né? Eu tenho aí, como o professor Amaury comentou, 28 anos, né, de atuação mais ou menos na área tributária. Desde sempre, comecei a fazer, desde o primeiro ano de graduação, eu entrei no mercado de direito tributário e continuei, né? E presenciei, né, vivenciei como operador do direito uma mudança muito grande em relação à forma como o direito tributário era pensado e está sendo pensado, e, sobretudo, ficou muito evidente no decorrer desses anos que essa chamada, né, essa interdisciplinariedade e nós estamos falando aqui, essa conexão entre disciplinas diversas, ela, desde que eu comecei a trabalhar, ela sempre fez parte da realidade, né? E sempre fez parte do dia a dia de quem opera o direito tributário, de quem é operador do direito. Então, num certo sentido, nós estamos ali no âmbito da concretização, né, da norma, na concretização do cotidiano, da aplicação dessas normas, e produzimos os dados de pesquisa, produzimos os dados empíricos. E, diante disso e diante dessa vivência, eu tenho a impressão que essa transição muito grande que houve no âmbito da ciência jurídica, ela me chamou muito a atenção e, como o professor Amaury colocou de forma muito, muito feliz, né, eu desde sempre tive uma ligação muito próxima com a ciência contábil, com a ciência da economia, claro, sabendo o meu lugar, não sou um estudioso, né, e não pretendo aqui falar tanto daquilo que não tenho condições acadêmicas para falar, mas sei que hoje um operador do direito na área tributária, ele maneja de maneira cotidiana conceitos contábeis, econômicos, e isso é extremamente relevante para que princípios jurídicos maiores sejam materializados e você consiga materializar esses fins que neles são previstos, e é uma operação relativamente complicada. Então, primeiro ponto, daqui a pouco eu vou projetar alguns slides, porque assim, a minha fala de hoje é uma fala muito... Se nós saímos agora de um debate muito amplo, né, e macro, no que se refere ao sistema como um todo, aqui a proposta é exatamente demonstrar, né, o título mesmo dessa fala, ela é a importância da contabilidade e da economia nos litígios tributários, nos litiging cases tributários, né? Goste-se ou não, e normalmente os juristas não gostam, né, mas com o passar dos anos isso vai mudando, é um fato da vida que tanto a contabilidade quanto a economia são cada vez mais recorrentes na jurisprudência e são cada vez mais recorrentes no cotidiano de quem opera o direito. Vou dar um exemplo. Existe uma regra, né, no imposto de renda
que determina que uma despesa ela pode ser dedutível quando ela for considerada necessária e usual. Uma regra mais aberta, né? Uma regra residual para verificação quanto à dedutibilidade de despesas que são reconhecidas na DRE, na demonstração do resultado. Há um tempo atrás, né, a boa parte das discussões na minha área, quando eu comecei no início da década de 90, elas ficavam centradas nessa regra e com uma aplicação efetuada a partir de uma concepção, eu vou falar liberal, né, mas mais tarde eu volto com isso, mas uma concepção mais, eu diria, formalista, né, no sentido de que se eu tenho liberdade, se eu não tenho algo, né, que me proíbe, se eu não tenho um diploma normativo que me proíbe em relação a um determinado ato, então eu posso praticá-lo. Então eu posso, desde que autorizado, eu posso, autorizado pelo mundo aí dos fatos, né, eu posso reconhecer. Então, por exemplo, eu tenho um caso que já foi julgado, inclusive, mais recentemente, então posso tratar dele, em que uma determinada companhia, ela efetuou um empréstimo num banco e reconheceu com isso o empréstimo, né? Reconhece um passivo, reconhece, portanto, o ingresso do caixa e efetuou um pagamento de uma parte desse dinheiro, né? Se a gente disser que dinheiro não tem carimbo, mas vamos dizer que está carimbado mesmo, e esse não é nem o ponto aqui, eu peguei esse dinheiro e transferi para os acionistas. A discussão que existia no início da minha carreira seria basicamente a seguinte: olha, esse empréstimo, né, o fisco glosaria, como de fato glosou essa despesa, diria, esse empréstimo, ele é os juros correspondentes a esse empréstimo, essa despesa financeira, elas não devem ser consideradas dedutíveis, porque a utilização foi claramente pegar esse recurso e entregar na mão do acionista, né? A defesa de uma autuação como essa, ela giraria em torno, basicamente, de uma suposta liberdade por parte do administrador de fazer aquilo que ele pode. Não há uma proibição, essa despesa, esse empréstimo, como o dinheiro não tem cor, não tem carimbo, você não sabe exatamente se ele foi transferido para o acionista e, portanto, nesse sentido, eu posso sim tomar essa dedutibilidade porque não há uma proibição expressa. O que mudou muito de 30 anos para cá, e esse é um exemplo que serve só para ilustrar um pouco como quem vive o cotidiano do direito tributário necessariamente precisa se socorrer de conceitos que não são próprios do direito, né? Mas que instrumentalizam e que fazem com que o direito seja melhor aplicado. A discussão travada naquele momento, se antes eu diria ou é sim ou é não, eu diria que a evolução das ciências no decorrer desses últimos anos traz sempre aquela resposta que é mais difícil, que é a resposta depende, né? E por que depende? Porque nós precisamos olhar sempre o caso concreto. E olhar para o caso concreto gera uma consequência, já entrando um pouco aqui, mais até no universo de quem é economista e de quem é contador, gera uma consequência que é de você prever ou enfrentar pontos que normalmente não são afeitos à ciência jurídica. A ciência jurídica, eu fui educado, né, numa universidade em que ela precisa ser apartada, ela é meramente descritiva, né, se baseia muito nas lições de Kelsen e de um idealismo kantiano,
em que o direito ele não pode levar em consideração outros ramos de conhecimento, sob pena de você trazer algum tipo de... sob pena de você desvirtuar um valor de segurança que ele é fundamental na constituição de um ordenamento jurídico. Então, no nosso caso, a análise que, como operador do direito, né, nós resolvemos empreender, e aí, assim, independentemente das discussões acadêmicas do direito ser ou não poder me valer de princípios de economia, etc., o fato da vida é que, como operador do direito, ou como, vamos colocar assim, para o meu cliente, é muito melhor que a defesa seja instruída a partir de um pressuposto técnico que transcenda, né, a mera discussão quanto à possibilidade ou não de você tomar aquela dedutibilidade. Então, se nós estamos falando de necessidade, né, dentro de uma regra jurídica, essa necessidade ela precisa ser justificada, ela precisa ser apresentada. Então, a minha resposta quanto a essa questão seria depende, por quê? Porque naquele caso concreto houve, né, uma análise, e aí já entrando, né, numa ciência que não é propriamente a ciência jurídica, houve uma análise no sentido de que a estrutura de capital daquela sociedade, a partir de regras que estão contidas na literatura econômica, elas justificam que naquele contexto haja uma captação de empréstimo para que a relação entre capital próprio e capital de terceiros ela seja equilibrada, isso sob o viés dentro da própria sociedade. Por que eu estou trazendo esse exemplo que é muito banal? Porque ele ilustra uma evolução, e que me parece uma evolução muito importante, que é a do uso, né, de um arcabouço teórico não próprio da ciência jurídica, que justifica, e aí sim, sob o ponto de vista jurídico, você pode dizer que há uma fundamentação, mas há uma justificação em função do caso concreto a partir de pressupostos que, dentro de um contexto de uma atividade aceitável, né, empresarial, seja considerada como pertinente ou como dedutível. Então, a discussão que antes ela ficaria, né, adstrita a uma seara eminentemente formalista, ela ganha uma qualificação, quer dizer, ela ganha qualidade, e esta qualidade ela é buscada em outros ramos do conhecimento. Então, a utilização, me parece aqui, essa interdisciplinaridade que já é parte do cotidiano de quem opera o direito, ela está cada vez mais presente no dia a dia. Quando eu comecei a trabalhar, imediatamente eu comecei a estudar contabilidade, porque faz parte da própria regra jurídica do imposto de renda você dominar ferramentas que são próprias dessa ciência. Então, se antes, né, o que se dizia é que estamos diante de dados que são extrajurídicos ou que não têm relevância para o direito, essa relevância com o passar do tempo foi incorporada, e a justificativa até acadêmica, né, para isso é a de que a Constituição de 1988, ao instituir um Estado regulador, né, ao instituir um Estado em que tem uma característica principiológica maior, uma vez que você se depara com essa característica principiológica maior, você também se vê obrigado a fazer ponderações quanto à adequação sobre meio e materialização dos fins jurídicos consubstanciados nesses princípios. Então, essas ponderações, para que elas não fiquem num espaço vazio, né? Porque nós podemos fazer juízos de valores infelizmente, no Brasil, nós temos uma tradição de pensamento que é autoritária e pouco afeita
ao diálogo, eu digo tradição de pensamento mesmo, né? E que nós deixamos muitas vezes de perceber, e eu fazendo uma autocrítica da academia do direito, né? Que muitas vezes não considera de forma, na minha opinião, própria, esses ramos de ciência. Então, a qualidade e a melhor aplicação do direito, na minha maneira de ver, ela tem que ser articulada com outros saberes. O direito, ele é um sistema, sim, de regras, você não vai poder incorporar dentro dele uma moralidade econômica ou queira, por exemplo, prever todas as consequências, né, do mundo empírico dentro de uma ciência que essencialmente é deôntica, né, dentro de uma ciência que essencialmente se baseia no dever ser. Porém, a materialização de princípios que são difíceis, né, nós estamos falando um princípio de igualdade, que é um princípio a ser perseguido dentro do ordenamento jurídico, é um princípio que requer operações de ponderação que são complexas, né? Você não consegue pensar, eu diria que, e aqui fazendo menção à fala anterior à minha, eu diria que a igualdade é um postulado ético do nosso ordenamento social, é um postulado ético dentro de uma concepção de Estado de Direito que é consagrada na Constituição. Então, por isso, o mundo do direito tributário ele também tem que levar em consideração, e essas são as regras e as discussões são travadas a partir desse pressuposto, goste-se ou não, né? Isso tem mudado. Eu diria que essa realidade tem acontecido. E a questão aqui, e eu diria que a minha fala hoje tem, a partir de alguns exemplos concretos, é estressar um pouco o seguinte: tudo bem, nós chegamos à conclusão de que tem que haver maior qualidade, que a jurisprudência hoje se vale bastante de conceitos que são estranhos ao conceito do direito. Mas o que nós temos também notado é que essas ponderações, esse juízo, né, de adequação, necessidade, proporcionalidade, muitas vezes ele também fica na forma. Nós, diferentemente dos americanos, né, que tem uma tradição de realismo jurídico, que tem uma racionalidade que é de buscar a realização da norma a partir de fatos que vão sendo definidos, nós partimos de um ordenamento codificado que basicamente assume essa racionalidade de subsunção de fato à norma, tende a ser mais formal, e a nossa prática, muitas vezes, ela acaba se desvinculando desta realidade. Então, como conciliar melhor essa realidade, dado que, e aí é um fato, quando a gente fala da importância dessa interdisciplinariedade, né, e foi um título acertadamente, eu diria, e de forma muito feliz, escolhida pelo professor Amaury, tem a ver com o fato de que isto é o que ocorre no cotidiano. Essa interdisciplinaridade está aí. E o ponto e nós temos verificado que os discursos, muitas vezes, que se socorrem da ciência econômica, eles também são esvaziados, eles são vazios, né? Eles não têm aqui conteúdo. Então, eu vou fazer agora a transmissão, vou botar aqui fazer menção a um caso concreto. Deixa eu só ver se eu consigo, porque tá vendo que eu não sei mexer aqui nesse negócio direito, sempre me perco. Deve ter uma tecla verde aí, share screen, aí, ó. Apareceu a apresentação? Sim. IPI? Tá aqui, isso. Pronto. Bom, então vamos lá. Essa introdução, na verdade, ela tem mais o intuito de nós tratarmos aqui. Pronto, acho que agora ficou até melhor. Nós temos um caso concreto que vai tocar e acho que vai dialogar um pouco com o tema que foi discutido antes de mim, mas aqui no percurso inverso, né? Um tema que ele é fático, né? Ele se refere a uma situação específica, mas ele, uma vez que envolve uma discussão quanto à igualdade,
a materialização dessa igualdade, ela retoricamente, o debate quanto a ela, quanto a essa materialização, ele é muitas vezes utilizado a partir de argumentos econômicos e acho que vocês que preponderantemente, né, me parece, militam na contabilidade, na economia, vão olhar e vão perceber de plano que são extremamente rasos, né? Então, temos aqui um caso concreto da incidência recente, uma decisão recente do Supremo Tribunal Federal, caso que foi afetado em repercussão geral da Polividros, em que a tese que foi consignada por 6-4 em discussão feita em plenário virtual é no sentido de que é constitucional a incidência do IPI no desembaraço aduaneiro de bens industrializados e na saída do estabelecimento importador para comercialização no mercado interno. O que é isso? Basicamente se eu sou um pequeno empório que conseguir, né, eventualmente viabilizar algum tipo de importação, né, se eu sou um supermercado pequeno, ou um pequeno comerciante, o grande também, né, o grande comerciante está nisso também, mas isso afeta, eu diria, né, o comércio como um todo. E eu faço uma determinada importação de um produto acabado que é destinado à revenda. Este produto, né, já houve uma discussão há alguns anos quanto à incidência do IPI sobre o desembaraço aduaneiro desse produto. Esse produto ele sofre uma tributação do IPI no momento do desembaraço, mas o que o Supremo está falando agora? Né? Está dizendo, olha, você tem a incidência também do IPI na saída do estabelecimento que importa. Ou seja, eu sou um consumidor final e eu vou na loja comprar, né, este comerciante vai ter que destacar o IPI, vai ter que fazer toda a apuração do IPI com toda a complexidade a ele inerente. Esse é um tema que, a rigor, né, demonstra-se um pouco como as ciências vão evoluindo para o bem e para o mal, mas o fato é que o IPI é um imposto antigo, né, da década de 60, durante 40 anos, nunca houve muito questionamento até sobre a incidência desse imposto nesse tipo de operação, e a partir do final da década de 2010, com a tributação do IPI no desembaraço, você passa a ter uma tese construída pela Receita Federal no sentido de que deve haver também a incidência desse IPI na saída do estabelecimento comercial. Ou seja, se eu importo um produto por 100 e eu pago IPI sobre esse produto, né, digamos que eu pague 5%, antes eu diria, isso aqui é custo meu e na contabilidade você, ao vender este bem, você simplesmente baixaria, né, o contra-resultado, esse custo, e tomaria aí a dedutibilidade da despesa e fim de papo. Agora, tal como no ICMS, você, que é um comerciante, vai fazer essa importação e essa importação vai gerar um desdobramento na contabilidade, que é o registro de 95 no custo, 5 como uma conta gráfica, tal como no ICMS, é como se fosse um crédito. Se você eventualmente vende por 110, você vai ter uma tributação incidindo, então, sobre a margem que você agregou aí a esse produto. Então, você vai ter um IPI, você vai tomar o crédito e você vai ter incidência desse imposto sobre a saída, ou seja, você passa a ter uma dupla incidência de IPI em dois momentos distintos. Nessa hora, o que acontece? E aí eu pensei nesse caso de maneira proposital, porque o tema econômico, né, ele é de grande relevância. Num primeiro momento, de forma mais intuitiva, o que se pode dizer é o seguinte: olha, eu estou protegendo a indústria nacional e os empregos no Brasil, né, porque ao reconhecer ou impor uma barreira para
para um produto que vem de fora, no fundo, eu estou protegendo a nossa economia. Então, essa é uma visão, e foi uma visão muito explorada nessa discussão e nesses autos. Por quê? Porque numa união muito inusitada, a Fiesp e a Procuradoria da Fazenda Nacional se uniram para exatamente construir um discurso com base meramente consequencialistas. O que a gente quer ilustrar aqui? Novamente, goste-se ou não, né, e aqui eu não estou fazendo juízo de valor, o fato da vida é que esses argumentos foram muito importantes para a definição da questão, né? O voto, por exemplo, do ministro Ricardo Lewandowski faz menção expressa ao estudo da Fiesp, no sentido de que o estudo trazido aos autos corrobora com o argumento, indicando que o produto industrializado importado, mesmo após o desembaraço, é recebido pelo importador 33% mais barato que o similar fabricado no Brasil. De acordo com a entidade federativa, foi identificado o custo Brasil, e aí há uma menção ao custo Brasil de 33,7%. A questão né, a primeira aqui, de onde vem essa informação? Como nós estamos muito acostumados a um debate feito com base na forma, a qualificação, né, e os argumentos econômicos são trazidos muitas vezes nos tribunais de uma maneira muito arbitrária, né? Levanta-se um número que, os senhores que fazem parte aí do cotidiano das ciências econômicas, sabem que é um número extremamente complexo de se obter, né? Aqui vai um número que está muito claro, vai na pinta, né? Esse princípio de que, olha, o custo Brasil ele é elevado e, além disso, você tem, né, um impacto, e isso depois é abordado pelo Alexandre de Moraes, em relação à proteção dos empregos, né, a questão de fomentação de atividade econômica, é um discurso muito poderoso e que tem sido utilizado pelos operadores de direito em geral, tanto por procuradoria quanto pelos contribuintes, né? Aqui, nesse caso, os comerciantes eles se uniram e contrataram um estudo econômico da FIPE para tentar exatamente demonstrar que havia uma grande falácia nesses argumentos e que esse estudo apresentado, ele, na verdade, não trazia de maneira fidedigna, né, essa realidade que supostamente seria alterada com a tributação, né, do IPI. No mundo real, para quem está aqui no chão de fábrica, né, de certa forma, como os operadores do direito, o fato é o seguinte, né, esta decisão em sendo concretizada, ainda há discussão em sede de embargos, há uma tentativa de modulação de efeitos, etc., mas essa decisão sendo materializada, na prática, vai fazer com que qualquer importador brasileiro que venda o produto para o consumidor final tenha que pagar um imposto em relação ao qual tradicionalmente nunca pagou e com as complexidades que o IPI possui, né? Então, nós estamos falando aqui, e claro, veja, o Lewandowski ele tem um ponto, e o Alexandre de Moraes também, no sentido de que essa incidência do IPI, ela protege, né? O Alexandre de Moraes chega a mencionar que você tem, olha, com referido em favor da circulação, sem prejuízo de produtos estrangeiros, devem ser... Olha, há uma afirmação expressa nesse sentido, né? As políticas de mercado visando a economia em favor da circulação de produtos nacionais, sem prejuízo dos produtos estrangeiros, devem ser privilegiadas.
Se não houvesse a incidência, os produtos seriam uma vantagem de preço na competitividade com o produto nacional. Por isso, a legislação brasileira buscou estender tratamento equânime ao produto industrializado, importado ou similar nacional, resguardando assim o princípio da igualdade, da livre concorrência e da isonomia tributária. Vejam, quando a gente fala em igualdade, né, e quando invoca o princípio da igualdade, ele é um princípio mais complexo. Igualdade e desigualdade são temas que requerem invariavelmente escolhas, né? Como eu falei, há um postulado ético na Constituição de 1988 em busca dessa igualdade, e aqui como qualificar e demonstrar que, de fato, nós estamos tratando, né, de uma materialização dessa igualdade. Há uma afirmação que ela é absolutamente baseada não no direito, mas naquilo que pertine à ciência econômica, no sentido de que protege-se a competitividade com o produto nacional. Então, de novo, goste-se ou não, é um argumento econômico que está presente num caso da Suprema Corte e é utilizado de uma maneira e esse é o grande ponto aqui, sem a devida fundamentação. Por quê? Qual o ponto, né? E nós não temos, assim, pode até ser uma escolha do legislador proteger o país. Agora, se nós dissermos que 65% dos produtos que sofrem a incidência do IPI não têm similar nacional, o que nós estamos fazendo na prática? Nós estamos protegendo empregos no Brasil? Nós temos um contingente muito significativo de pequenos comerciantes que, do dia para a noite, vão passar a ter um tipo de controle que não estavam acostumados, e aí, diferentemente dos grandes, né, o pequeno e o médio, eles têm sempre esse problema, porque não tem estrutura para lidar com a complexidade dessas normas. Então, nesse sentido, eu penso que qualquer reforma tem que atacar, sim, a simplificação, porque um imposto como o IPI é um imposto em que você tem diversas possibilidades de base de cálculo, diversas alíquotas, obrigações acessórias que, se você não cumprir, você toma multa, e são multas que incidem sobre valores elevados e, no mais das vezes, podem ser maiores até do que o imposto devido. E, sob um fundamento de proteger, né, a indústria, ou proteger, na verdade, o emprego no Brasil, nós estamos diante aqui de algo que, aparentemente, é o oposto. Eu estou falando isso lastreado, aí sim, num estudo que nem tem a pretensão que o estudo da Fiesp teve, mas um estudo que foi feito de maneira extremamente transparente e rigorosa e baseado em dados públicos, né? Esse estudo que foi anexado aos autos. Agora, é fato da vida que nos bastidores das discussões, nos despachos com os ministros, etc., o que fez muita diferença foram esses argumentos. Por mais que haja uma negativa, por mais que se diga que o direito ele é absolutamente autônomo, como que eu vou pensar na aplicação material de um princípio de igualdade sem levar em consideração algum tipo de previsão quanto a certas consequências, né? Ou em relação ao atingimento e à materialização do princípio. O princípio da igualdade, ele por si só, ele vai necessitar para sua própria materialização, e aí sei que há autores que dizem é um princípio de impossível resolução. O direito, durante muito tempo, tentou, especialmente o tributário, né, evitava qualquer tipo de discussão em termos de igualdade. Mas, como eu disse, me parece que é um postulado ético do nosso ordenamento. E, para quem é cidadão, né, pensar, sim, em parâmetros de igualdade. E, a partir desse pressuposto, nós vemos, muitas vezes, a má aplicação da argumentação econômica e contábil, o que aparentemente gera uma impressão de que houve um enfrentamento, mas, na verdade, não houve. E por que isso acontece? Porque, uma vez que se diz isso aqui é extrajurídico, isso não tem tanta importância, mas no final tem,
nós acabamos deixando o debate pouco qualificado em relação a temas que são extremamente relevantes, né? Sob esse fundamento de que o direito ele é esse sistema que é fechado. Sim, nós não estamos aqui pregando a destruição da dogmática, nem estamos dizendo que você tem como prever todas as consequências. É muito perigoso, né? Veja, o direito, quer queira, quer não, ele constitui, né? Ele é uma relação social, mas ele regula as relações sociais e, para que isso ocorra, você precisa ter um valor de segurança no ordenamento mesmo. Caso contrário, cada um vai trazer a sua noção pessoal do que é justo, do que é bom, e vai querer impor. Esse é um discurso, né? Talvez dentro, um pouco utilizando a fala do professor Guilherme, é um discurso que pode ser legitimador para que você perpetue uma situação de injustiça. Porém, né, nós temos que considerar que quando nós vamos assumir a complexidade do mundo, né, e assumir os efeitos que determinados atos vão produzir, eu acho que nós precisamos ter a discussão mais qualificada. E nessa hora, me parece que não há como fugir desta interdisciplinariedade. E por mais que eu esteja fazendo uma certa alusão aqui no direito e na academia, de eu ter sido meio que... Eu fui educado de uma forma positivista, né, na academia, mas o mundo real em que eu vivi desde sempre levava em consideração a esses outros ramos do conhecimento. É impensável para quem atua, novamente, já falei isso antes, mas quem atua com imposto de renda, é impensável, né, não considerar a contabilidade. Isso não existe, até porque está internalizado e é intrínseco à própria forma de apuração do imposto de renda a contabilidade. Negar esta realidade, acho que nos faz mal, porque nos leva também a um formalismo que é absoluto, a um descolamento, né, na prática do direito com o mundo real. E não é isso, a gente precisa ter consciência, sim, uma dogmática que tenha uma racionalidade própria, né, e por isso a gente está falando em discurso jurídico, mas é um discurso jurídico que, a partir do momento em que eu tenho que fazer alusão a princípios, eu não consigo escapar da ponderação e da discussão quanto à previsibilidade, de enxergar o futuro. E eu vejo que a contabilidade mudou muito, né? A contabilidade mesmo, ela tem hoje, né, um olhar que reconhece o dinamismo das coisas. Quando você pensa naquela discussão clássica aí do avião e do leasing, né? Quer dizer, como que o avião ele não era reconhecido como um ativo? O que a essência econômica leva para a contabilidade? Essa essência econômica, no âmbito do direito, ela, como eu falei, faz com que você aplique melhor o direito. E aí, qual é a grande armadilha, talvez, desse ponto? Como nós nos propomos a lidar com o complexo, esse complexo, né, para todos os efeitos, olha, mas espera aí, o Alexandre de Moraes ele está fazendo menção e alusão a esses, ele está qualificando, está fazendo aquilo que você está falando. Então, puxa, se ele está fazendo aquilo que você está falando, você está reclamando de quê? Aí entra o ponto que é o seguinte, não adianta a gente ter o discurso, né, aí vira a forma, né, da substância. Não sei se eu estou sendo claro nisso, é como se a despeito de eu sustentar aqui um discurso lastreado na economia, eu estou fazendo isso de maneira que, sob o ponto de vista de quem é da economia, você olha e fala, não, isso aqui não pode ser considerado um estudo econômico. Isso vira puramente um argumento retórico. Esse é o perigo, né? O direito, quando ele se encastela num certo sentido, e essa tradição de se encastelar está muito ligada a uma noção de segurança, é porque não há uma tirania na história humana que não tenha se valido de palavras ou de valores ou de palavras bonitas, né? E a partir de um pressuposto de democracia, né, de Estado democrático, nós estamos conciliando esses valores. Eu diria que a Constituição de 88, ela marca para o bem e para o mal, né? Ela legitima por um lado,
um discurso que está vigente, mas ela também legitima o discurso que se busca aqui nesse fórum, né? Que é qualificar melhor, fundamentar, justificar. Nós temos sempre um ônus argumentativo e discursivo quando quando nos deparamos com esse tema. E isso exige o quê? Também um valor que não é muito próprio da tradição nossa, infelizmente, que é o valor da coerência. A partir do momento em que eu justifico, né, a aplicação de um determinado princípio e me utilizando de racionalidades outras que não aquelas íncitas ao direito, eu também tenho aqui um compromisso, né, com a segurança. Quer dizer, nós temos, eu trouxe alguns exemplos aqui agora também, né, em relação a manifestações do Supremo sobre um mesmo tema que oscila com o passar do tempo, em função da composição das turmas. E isso, para nós, é muito ruim. E quando isso é associado a um discurso que supostamente está fazendo alusão a consequências no mundo empírico e econômicas, e nós precisamos qualificar melhor e utilizar. Então, veja, eu não estou negando, né? Eu entendo que o direito ele não pode ser pura forma, né? E essa tentativa, isso nem ocorre, por mais que se discuta até academicamente, de novo, no mundo real, isso não ocorre. O direito tributário, então, que marcadamente tributo, como já foi bem dito aqui, tributo é fonte é o que mantém o Estado vivo, nós precisamos do Estado. O tributo é o que nos possibilita o exercício da cidadania, o pagamento de tributo. Aquilo que intuitivamente em todos nós, como cidadãos que têm comprometimento com o conhecimento, né, e que nos agride, é verificar, e me parece que esse período de pandemia trouxe de forma mais aguda essa desigualdade que não pode mais continuar. E quando a gente se depara com um caso concreto, ok, nós estamos falando de maneira mais etérea, mas esse é um caso concreto que possibilita você exercitar na prática a aplicação desses princípios. Então, qual é o fundamento? Teremos igualdade porque o produto estrangeiro ele vai estar em pé de igualdade aqui no Brasil. Se eu levar em consideração apenas o IPI, eu diria que não é verdade, porque o produto estrangeiro, e aqui nós estamos falando de extrafiscalidade, né? Na minha visão, e sob o ponto de vista econômico, qualquer tributo é um incentivo, a lei é um incentivo para você, indutor de comportamento, né? Quando você assume esse pressuposto, você tem que começar a falar de consequências, não tem muito jeito. Mas, quando eu estou dizendo, olha, eu tenho aqui a igualdade como o meu norte, eu estou dizendo que a incidência desse imposto vai preservar a igualdade entre o produto estrangeiro e o produto nacional, eu tenho que apresentar uma justificativa para isso, né? Qual é a justificativa? Bom, a justificativa no voto, pelo menos, é o de que essa igualdade só seria materializada no momento em que o produto sai do estabelecimento para o consumidor final. Mas, se eu estou tratando o IPI como imposto sobre consumo, como ele e sobre o imposto que vai incidir sobre o produto que ingressa no Brasil, esta igualdade é realizada no momento em que eu tributo a própria importação, em si mesmo considerado. Então, eu fui lá, paguei o IPI e no momento em que eu fiz o desembaraço aduaneiro, neste momento é que eu, assim entendo, né, estou equiparando o produto nacional ao produto estrangeiro. Quando se cria uma incidência que ocorre na etapa subsequente, e especialmente aqui no Brasil, que nós temos um monte de distorções, porque existe o próprio... Aqui o estudo da FIP bem demonstrou que mesmo se você revender a margem zero, você vai ter uma incidência maior em relação ao IPI. Ou seja, tem um aumento concreto de carga tributária. Bom, o que fazer, então, com relação aos empregos, né, dos importadores, né, aos empregos, porque essa é uma outra falácia, né? Pensa-se que nós estamos tratando de grandes tradings ou de grandes grupos, mas o próprio estudo demonstra que há milhões de importações feitas por
muitos pequenos importadores e que trazem produtos que não têm similar, como fármacos que são essenciais e que vão sofrer um ônus, né? Ou seja, nós estamos botando o remédio mais caro, né, em função disso, sob um discurso, aqui, sob a tutela de um discurso econômico, um discurso em que eu estou protegendo, na verdade, a economia do Brasil. Com isso, nós vamos manipulando, né, esse conceito de igualdade. Agora, claro, o que pode ser dito? Essa é a sua opinião. Não, isso pode até ser, mas a opinião ela precisa ser justificada e qualificada. Nós estamos num julgado da Suprema Corte e com o agravamento de que é um tema que tem sido discutido há anos com uma maioria super apertada e que, a partir de agora, você tem aí uma série de pequenos e médios comerciantes que vão sofrer uma incidência maior e pior, vão ter que cumprir obrigações acessórias que nunca cumpriram na vida, né? Ou então você vai deixar isso na mão das autoridades fiscais. Mas veja, nós temos aqui um contingente muito pequeno de fiscais, né? Um contingente aí de 9 mil, se eu não me engano, era um número, eu tinha esse número há mais tempo, então não vou dar o dado absolutamente concreto, mas para um contingente de contribuintes enormes. E, com toda razão, a concentração deles ela se dá para aqueles que pagam mais e onde a gente consiga mais arrecadação. Mas, nessa hora, onde fica o pequeno e o médio, né? Onde fica o pequeno e o médio empreendedor? Porque o discurso, especialmente para quem é pequeno e médio, a regra é a mesma para o grande e para o pequeno e para o médio, em relação ao IPI. Tá? Eu estou concentrando bastante em relação a esse tema aqui do IPI, porque ele me parece que traz e toca, né, em uma série de aspectos em que demonstram, na verdade, essa dificuldade cotidiana de você implementar e realizar determinados conceitos. Né? Se eu vou fazer uma ponderação quanto à aplicação de um princípio, né, que é esse da igualdade, o princípio da igualdade ou de neutralidade tributária ou de isonomia, eu necessariamente, né, vou me valer de argumentos e para aplicá-los, eu vou me valer de racionalidades que não são aquelas normalmente vinculadas ao próprio direito, né? Eu não sei se nesse ponto o Amaury quer fazer alguma intervenção especificamente do IPI. Eu tenho aqui ainda, para falar de maneira mais rápida, não sei como é que está meu tempo, mas alguns itens aqui e alguns casos mais concretos, só para ilustrar que essa importância ela é evidente, né? Nós temos, assim, hoje, no âmbito do Supremo, a constante utilização de argumentos que são econômicos. Nós não podemos negar essa interdisciplinariedade, faz parte do nosso cotidiano. O bom operador do direito é aquele, na minha visão, que olha para isso, porque esse é um mundo real, é um mundo que nós estamos inseridos, né? É um mundo de quem vai tentar aplicar de maneira mais adequada e não se basear em forma simplesmente vazia. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos de decisões recentes, né? Nós tivemos decisão das franquias que discutem, por exemplo, o conceito de serviço. Essa é uma baita encrenca que nós temos pela frente, mas, a rigor, mostra um nítido descolamento, né? E acho que um descolamento que visa, na verdade, realizar esse postulado ético de igualdade, que eu entendo as falas pessimistas, né, de muitos que estiveram aqui, mas nesse aspecto eu concordo com o professor Guilherme que essas conquistas elas vão sendo aos poucos, né, elas vão se materializando aos poucos. Eu acho que cada um exercendo institucionalmente a função que lhe cabe, se já exercer de maneira correta e ética, isso já faz uma diferença muito grande, né? Nós temos um déficit de cidadania aqui no Brasil e isso envolve, evidentemente, a área fiscal também. Mas a gente pode pegar aqui, na jurisprudência do STF, aqui a gente fez uma menção rápida, né, em relação ao tema da locação. Veja, antes da Constituição de 88, nós tínhamos aqui
precedentes em que, de maneira muito clara, fazia com que a realidade econômica prevalecesse até sobre definições de direito privado. Então, há um acirramento, né, e há uma força maior de uma concepção que a gente chama civilista, que vem do civil law, mas de uma concepção mais positivista, que separa o mundo, né, do serviço, ou da alocação, por exemplo, a obrigação de dar, a obrigação de fazer, e é uma discussão que perde a sua relevância, porque nós estamos olhando, né, muitas vezes, para um conceito de utilidade econômica que é de extrema relevância e tem mais a ver com o mundo que nós vivemos, né? Então, nós temos aqui, e não estou aqui de novo fazendo juízo de valor, porque muitos dos ministros, em diversos precedentes e muitas pesquisas que nós fizemos em relação a casos concretos na área tributária, oscilam muito. Ora, fazem menção ao argumento econômico, né, para manter. Por exemplo, a gente teve agora o julgamento de taxa de administração de cartão de crédito, né, em que o argumento contábil, com o qual eu concordo, mas ele foi invocado para se dizer o seguinte: olha, quando você recebe o valor líquido da administradora de cartão de crédito, isso não muda a natureza de receita, né? Você, a rigor, você vai lá e vende um produto ali por 1.000 e a administradora recolhe esse recurso, né, os 1.000, retém lá os 4% ou X% de taxa dela e o sujeito recebe, sei lá, 996, né? Acho que é mais um pouquinho, para que é mais do que isso. Mas, de qualquer forma, o que se... Na contabilidade, de maneira muito clara, nós estamos falando o seguinte: olha, esta retenção que ocorre, ela não altera, né, efetivamente a titularidade, e você não deixa de reconhecer uma receita e aquela taxa é um custo seu. Então, para esses momentos, você vê que durante todo o tempo, o magistrado ele se utiliza de conceitos que são econômicos e contábeis para poder resolver os conflitos. Então, assim, no fundo, né, o que a gente quer dizer é que a importância da interdisciplinaridade está aí. Ela não precisa ser discutida em fóruns acadêmicos, porque ela faz parte do mundo real, ela faz parte da nossa vida, do nosso cotidiano. E se nós não manusearmos de maneira adequada, nós vamos qualificar de maneira muito ruim o debate. Então, não sei se o professor Mauri tem alguma consideração? Eu elaborei aqui também uns 3, 4 slides aqui, mas aí eu espero você fazer seu fechamento e eu volto em alguns pontos que talvez eu teria até alguma coisa ou alguma capacidade técnica de comentar, né? Pois é, eu até me imiscuí a falar um pouquinho de pontos que são próprios da sua área de conhecimento, porque você vê, é até um cacuete. Nós que estamos trabalhando no dia a dia, né, do direito, hoje, de maneira muito recorrente, nós nos utilizamos porque esta é a racionalidade que impera nos tribunais. Se você for discutir qualquer tema nos tribunais sem fazer alusão às consequências contábeis, aos impactos econômicos, você está fadado a perder a discussão, né? Então, essa importância, aí é o mundo real passando por cima, né, daquilo que nós entendemos como que seria o mundo ideal. Durante muitos anos, a ciência jurídica ela foi marcada por essa característica, tá? Eu tinha separado alguns outros exemplos, mas eu sei que eu já extrapolei meu tempo, eu peço desculpas, eu não tenho tanto esse traquejo aí de falar num fórum como esse. Eu me sinto extremamente honrado como operador do direito, né, que busca conceitualizar a sua prática em participar de um evento como esse aqui. Acho talvez seja bom, então, para eu não roubar todo o seu tempo, você fazer as suas ponderações e, eventualmente, a gente faz um bate-bola, né, e debate. Perfeito, professor. Eu organizei aqui e, às vezes, assim, até eu fiquei, às vezes, na lateral em algum momento aqui durante a sua apresentação. Não que eu não estava ouvindo e prestando atenção em você.
é porque quando você foi desmembrando, e eu abri o estudo da FIP, peguei algumas coisas, né? E como ele é público, né? E vou trazê-lo aqui até para mostrar um pouco como você trouxe essa ideia da visão do econômico, do direito e o olhando para o econômico. E aí agora, como nós estamos aqui do lado da contabilidade, muito próximo da ciência econômica, né? Contabilidade é talvez uma linha da microeconomia, né? Sem pretensões, é claro, aqui de fazer qualquer inferência de natureza econômica, né? Mas assim, tendo essa possibilidade desse case que você trouxe, que eu acho que ele é tão pertinente. Então, rapidamente, e aí eu vou trazer mais algumas. Vou tentar fechar, você desculpa aqui, eu não estou conseguindo fechar a apresentação. Não precisa, acho que a gente, na hora de troca aqui, ela muda aqui tranquilamente, eu acredito. Vamos ver como é que está. Professor, se fechar o arquivo, ele também para de compartilhar. Foi eu que agora me perdi aqui no processo. Fechou, né? Isso. Agora passou, mano. Tá. Para ver se a minha apresentação eu não estou visualizando. Está aparecendo? Ah, sim. Está no modo sem ser apresentação, mas está aparecendo. Então vamos lá, né? Isso, agora deu certo. Eu estou com 2 monitores aqui, então eu fico às vezes um pouco na diagonal, porque estou fazendo aqui, mas não estou prestando atenção. Então, dentro dessa sua abordagem, eu, assim, na contabilidade, o que a gente tem como desafios, e aí eu trago o professor Silvio, o Zé Marco e tu, Alex, professor da UNB, participou e está participando também com a gente sempre nos nossos workshops, dizer o seguinte: quando a gente olha para o modus operandi de fazer contabilidade, nós saímos de uma indústria lá do aço, do óleo, né? Ferrovias, bancos, olhando a economia americana, que de certo modo é um benchmark para o mundo. Bancos, Microsoft, Apple, Facebook e Amazon. Então a gente sai do modelo de tributação baseado puramente numa indústria, passando por serviços, tem aqui um erro de digitação, né? E tributação para serviços digitais, que é o grande desafio da OCDE agora. Como lidar? Porque é o seguinte, as pessoas não têm mais endereço de residência. Então, domicílio fiscal e residência fiscal, assim vou nominá-lo, é um problema do ISS, né? Que, ao meu ver, deveria ser tributado onde o evento econômico de fato é gerado. Era tudo no destino, com alíquota de 2%, com o Sistema Nacional de Recolhimento. É uma proposta que a gente desenhou, que basicamente levaria ISS para todos os municípios. Lembrando que temos 265 municípios que não têm código tributário municipal, dos 5.570. Né? Então, nós saímos de uma tributação da matéria para uma tributação digital. Né? Até o Guedes vem insistindo sobre isso e tal. Né? Então, eu até brinco com o pessoal, é o seguinte: três coisas ressuscitaram, né? E talvez a terceira venha ressuscitar. Lázaro, Jesus e a CPMF. Né? Então, talvez teremos aí, no futuro, um tributo sobre essas transações digitais. Onde está a empresa? Não sei. Né? Então, eu acho que isso, Guilherme, traz um desafio para a gente e traz também um desafio, se eu quero olhar o direito tributário, essa é a minha leitura, com toda a responsabilidade no que eu vou falar. Será que nós queremos tributar, ter um olhar tributário de forma estática ou dinâmica? Porque as coisas são dinâmicas. E se eu continuar com o modelo tributário estático, eu vou fazer que nem o voto do ministro Alexandre de Moraes e do ministro, né, Lewandowski, né, com todo respeito aos seus argumentos, que, ao meu ver, na leitura e na análise que eu fiz, precede de equívocos, tá? Ao considerar premissas econômicas, que aí é um ponto que eu queria colocar assim: ao mesmo tempo que nós temos a contabilidade e a economia oferecendo uma reflexão operacional, né, de essência do fenômeno, nós também podemos ver a utilização indevida, perigosa e equivocada. Porque se eu parto de premissas falsas para justificar, né, então eu tenho um sofismo, né, sendo criado nessa matéria, a meu ver, sobre a própria questão econômica. E a gente pode elencar alguns elementos. Olha, só para mostrar a dinâmica, o que acontece no mundo em 1 minuto, né? Então, olha aqui, eu gosto desse item aqui, que é $203 mil por minuto no Amazon em 2016. Então, quer dizer, o mundo gira por minuto. O mundo perdeu essa relação de espaço e está só no tempo, né? Então, tem autores que tratam essa figura dos relacionamentos estão muito líquidos, né? Como diz,
uma coisa não dura mais do que 2 horas, né? Então, não existe memória na pós-modernidade. Quando a gente entra nesse debate que você colocou e você trouxe alguns elementos que eu acho que são importantes, eu acho que o próprio direito, lá, a abordagem do professor Miguel Reale, ele traz, dizendo a figura da norma, valor e fato. Eu acho que aqui ele nos abre uma possibilidade interdisciplinar de conversar sobre os elementos. Não necessariamente isso precisa ser de forma estrito, né? Mas, olha, o direito é a norma, é o padrão, é o que garante o equilíbrio. Na economia, os grandes modelos precedem sempre a busca de um equilíbrio, né? E a norma vem dar esse equilíbrio, mesmo que ele seja transitório, é sempre uma busca desse equilíbrio, né? O direito está de um certo, mesmo que o fato é dinâmico, ele vem mostrar um equilíbrio dinâmico. Aí ele busca dar essa estabilidade para quê? Para que as trocas econômicas aconteçam e a contabilidade vai mensurar as trocas econômicas, né? A economia está aí trazendo para nós o sentido, noção, estudando o que é valor, o que é lucro, o que é valor, né? O que é valor, né? E a contabilidade com os fatos atribuindo unidade monetária, botando numa unidade comum, todo mundo falando português, todo mundo está entendendo. Se cada um estivesse aqui falando uma língua, com certeza o custo de transação era alto, para cá individualmente ninguém ia querer participar do evento, porque não teria compreensibilidade e eu não ia assumir o custo, né, de tradução, tá? E o custo de tradução seria tão alto que cada um fala uma língua. Então o que a ONU faz? Coloca então todo mundo falando na língua original, 197, 198 tradutores chegando. A contabilidade é isso. A contabilidade pega toda essa dinâmica e diz, olha, sobre a ótica monetária, dado um preceito, valor ou custo, tá? Você quer um elemento passado ou um elemento presente? Eu te dou o valor justo. Estou te dando um elemento presente, potencialmente presente. Não, eu quero a ótica do ato, do fato, então eu te dou o custo, né? Ela vem te oferecer uma unidade de entendimento, ela ofereceu uma linguagem dos negócios, né? Bom, então a nova contabilidade tem um monte de desafios e aí a conversa com o direito vai ficando cada vez mais interessante, né? Nós estamos focados numa figura que se chama benefício econômico. O que está registrado, na verdade, não é mais a posse e a propriedade nos seus ativos. O que nós estamos registrando é o custo recuperável, porque no Brasil não pode reavaliar. Então, meus ativos imobilizados é o custo recuperável, né? É o benefício econômico produzido. Não é quem tem a propriedade, é quem usufrui. O leasing, tratado antes, como você bem colocou, traz essa dicotomia, né, Guilherme? Antigamente não tinha nem um avião no balanço, agora é obrigado a colocar os aviões no balanço. Mas não são meus. Mas o período de benefício que você detém o poder de controla o consumo é seu. Isso gera todo o problema. Pensa no arrendamento da usina, onde ela fez um arrendamento e vai ficar por 5 anos, 10 anos com aquela área. Mas se ele chamar aquilo de arrendamento, a lei passada, antiga, que tentava combater uma especulação imobiliária, diz, olha, se você, fazendeiro, alugar a sua terra, isso não é atividade rural. Ou seja, então você vai tributar 27,5%. Aí se criou o quê? As parcerias, o Estatuto da Terra, né? Tem a figura das parcerias. Economicamente, inibir o produtor, o proprietário de alugar a sua terra, não vejo problema, tem uma finalidade econômica. Mas o simples fato, agora que a nova contabilidade, ela não está muito preocupada com o fisco. O fisco precisa atualizar a sua norma, precisa pensar no seu modelo tributário, né? Se alugar a terra é uma atividade rural, alugar a terra para um fim, né, de produção econômica na atividade rural é uma atividade rural. Continuaria usando o benefício dos 5,5% de tributação pelo presumido, e não 27%. Porque a contabilidade não está preocupada, o fisco tem que se atualizar, o direito, quer dizer, nós trouxemos a tese. Eu posso também entender que a relação entre o produtor rural, de fato, pode ser uma puramente aluguel, sem correr riscos compartilhados, mas pode ter casos que o preço é o risco compartilhado. Então, na verdade, eu tenho uma joint operation, eu posso ter uma operação conjunta, compartilhada, e nós dividimos os frutos. Se o preço estiver baixo, a gente vai ter menos lucros, a gente vê mais. O que acontece? Eu preciso ter uma alocação intertemporal, porque eu não vou ficar esperando 10 anos para receber quando vender a safra. Por causa existe um desequilíbrio econômico. Então, ou seja, eu, de um certo modo, estou trazendo a contabilidade, um novo pronunciamento de arrendamento e estou te dando uma situação econômica. E o tributo? O tributo está velho lá no passadão, não pode tratar assim, que se tratar, o auditor vai chegar lá e vai auditar, falando aqui, ó, amigo, 27,5, não precisa nem ir no produtor rural. Ele pega os contratos na usina e diz, ó, 27,5. Não, mas isso são parcerias. Não, mas está aqui contabilizado pela contabilidade.
Ela contabilizou seus arrendamentos. Está escrito aqui arrendamento, não está escrito aqui? Então você percebeu que a gente tem exatamente muita coisa para conversar. Não quero dizer que aquilo está certo ou que aquilo está errado, né? Valor justo, representação fiel. A contabilidade se propõe a te dar uma posição de riqueza. Qual é a sua posição de riqueza hoje, Silvio Nacal? É de R$1 bilhão em patrimônio. É caixa? Não. Não realizei. Né? Então, quando a gente fala, mas eu abro o balanço e vejo lá, 1 bilhão de ativos diferidos. Aí eu fico preocupado. O pessoal fala assim, quem não entende contabilidade vai achar que aquilo ali é riqueza. Pode ser que não. O simples fato de existir aquela atividade sempre terá uma diferença no conceito de lucro tributável e lucro contábil. Porque os seus propósitos são diferentes. O Silvio sempre faz isso nas suas aulas, traz lá uma ilustração ótima sobre isso. Um é basicamente focado em coisa realizada, em caixa. Outro é puramente competência, riqueza, posição de riqueza econômica. Né? Então, essa é a função da contabilidade. E a essa posição de riqueza que o fisco vai avaliar. Bom, não vou tributar porque não tem disponibilidade econômica, não existe disponibilidade. Né? Existe cheiro de dinheiro, porém não existe dinheiro. Né? Ou seja, essa posição de riqueza pode ser observada pela contabilidade e o fisco. E aí o direito tributário, o fisco não, o direito tributário tem que observar que o mundo mudou. Nós não estamos dizendo que o que deve ser feito no direito tributário, nós estamos dizendo que nós estamos retratando o mundo de uma forma dinâmica e não estática. O fisco continua tratando as operações a partir do direito tributário estático. Né? Evoluindo rapidamente aqui. Não tem como falar em contabilidade e não falar direito se a gente não for lá na abordagem do Sanders, na teoria dos contratos. O que é a empresa? A empresa só existe na nossa cabeça. A empresa é uma ficção contratual. Tem vários contratos, tem direito em todos eles. O que é contabilidade? O que direito faz? Não avalia as relações entre direitos e deveres? Entre pessoas físicas, em direito privado, direito público, direito privado? Entre organizações? O que a contabilidade faz? Ela só atribui valor nos direitos e deveres. Ela só valoriza, monetiza. Então não tem como a gente não olhar a contabilidade, não estar junto com o direito civil, não estar junto com o direito financeiro, com o direito tributário. Não tem como a gente não conversar. Não tem como a gente não produzir reflexão econômica, tá? De boa qualidade para o entendimento. Quando a gente vai para a matéria do IPI, como você bem colocou, né? Aqui é só o desmembramento de contribuições e direitos. Está escrito lá, direito dos vários agentes. Eu só sei quanto tem que pagar de salário, né? Qual é o faturamento, qual é o valor do patrimônio, qual é o valor da depreciação. Eu só consigo. Qual é o valor da despesa dedutível? O que é despesa financeira? Como eu reconheço os meus empréstimos? A contabilidade dá uma dinâmica nova. Ela não está muito preocupada com o que o fisco pensa. O professor Pegas tem uma frase, né? Se eu não conseguir retratar bem o exemplo dele, ele que me desculpe, não sei se ele ainda está presente, que ele diz o seguinte: a contabilidade era casada com o fisco e pediu separação em 2010 de forma definitiva. E o fisco está com o biquinho até hoje. Tá? Chateadíssimo, né? Fazendo até alienação parental com a 12.903, com a subconta. Você tem que me reportar. Isso não pode. Isso não... Contabilidade diz, amigo, você tem os seus objetivos, eu tenho os meus objetivos. Eu presto informação ao quê? Ao investidor e ao credor. Que também o investidor é uma forma de credor. Credor não realizável, não exigível, credor exigível. Eu também presto informação a uma sociedade, a um stakeholder. E você, fisco. Então, assim, houve uma separação no Brasil. E foi litigiosa, porque precisou-se de uma lei. Tá? Por mais que o fisco esteja chateado, que perdeu, né, aquele amor dos sonhos, que era a contabilidade, ele não pode fazer nada. Nós estamos na nossa independência. Tá? Então, eu acho que a gente tem muito espaço para conversar. Vou diretamente no exemplo, e eu pegar a matéria do valor econômico de ontem. Né? E aí eu recortei aqui, oportunamente, o que você colocou. Contribuintes perdem 500 bilhões. Parece que estamos aqui dizendo o seguinte: não, vocês estão defendendo um grande conjunto de contribuintes. Não, eu só quero que vocês reflitam sobre algumas ações. Eu coloquei a do IPI aqui porque foi a que você tratou. De 37 julgamentos, o contribuinte perdeu 31. Aí você pode dizer, mas esse perdeu é sob a sua ótica. Você está trabalhando em algum desses casos? Eu estudei algum desses casos. Então você está aí chateado porque você perdeu. Não é porque eu perdi. É porque o argumento econômico não foi lido. O estudo que foi feito pela FIP, ninguém leu. Com todo respeito, toda vênia, não foi lido.
Não foi meramente mencionado. O estudo da FIP que diz que a carga tributária da indústria é 23%, é uma falta de respeito científico e metodológico à sociedade. Você quer que eu elenque o número de benefícios fiscais que a indústria brasileira? Ela é negativo, o IPI da indústria brasileira. Não todas, mas vamos pegar a indústria automobilística. É negativo. Vamos pegar a indústria brasileira, é negativo. Dizer que o custo Brasil afeta só a indústria, não afeta o importador, mas nós vivemos em outro quê? Nós vivemos num matrix, num buraco negro, onde o custo só pega eles, não pegam a gente, importador? E não vamos olhar a gente, importador, vamos olhar nós, consumidores, né? Agora eu quero que vocês reflitam sobre essa decisão. Deixa eu ver se ela está aqui. Talvez não deixe ela encarar aqui. Contribuição do Sebrae. Apex Brasil ABI. 24 bilhões em 5 anos. Nós estamos falando em 5 bi. Aproximadamente 5 bilhões por ano a gente paga para o Sebrae existir. Acho que o Sebrae faz um excelente trabalho. Com 5 bilhões também acho que deveria fazer um excelente trabalho. Agora eu quero saber se a empresa, o empresário brasileiro, faz que nem a contribuição sindical. Pergunta para a empresa brasileira se ela quer pagar 1% da folha de salário para manter o Sebrae. Perguntou para o trabalhador, sabe o que aconteceu? De X bilhões de reais da contribuição, do imposto sindical, caiu para 150 milhões de reais. Nós tínhamos 17 mil sindicatos, devemos ter mais ou menos 600 sindicatos ativos. A Inglaterra não tem 600 sindicatos, a Argentina não tem 600 sindicatos, a Argentina tem 85 sindicatos. Representa, para cada 4 sindicatos, uma central sindical. Pergunta, eu não estou dizendo que o Sebrae não seja importante para a pequena empresa. Contratar uma pessoa no Brasil é tão impossível. E foi legitimado. Tem que pagar e acabou. Qual é o sentido econômico de você ter que manter a família SCAF, ou desculpa, a família S inteira no sistema? Qual é o sentido? Foi importante? É importante? Foi aberto numa audiência pública? Nós tivemos a possibilidade, como empresários, como sociedade, conversar sobre o papel do Senai e do Senac? Será que nós, como empresas, como iniciativa privada, temos o direito de escolher de não pagar a contribuição da família S? Foi feito isso? Não foi feito. Então, você vê o argumento do ministro, acho que da Rosa Weber, é extremamente ateórico, sem sentido prático, econômico. Tá? Então, a economia é conveniente quando eu arrumo um argumento sofista para me ajudar. Então, eu gosto de ser um pouco mais ácido das minhas colocações, mas eu acho que a gente precisaria estar olhando também os dois lados, né? Então, vamos pegar o IPI aqui, que eu acho que ele é mais importante para nós nesse momento, né? 512 bilhões a sociedade vai pagar mais de tributos. E num voto eletrônico onde não tem debate, os advogados, as pessoas que escreveram essa matéria, está excelente, dá uma lida, está lá no Valor Econômico, não fui eu que escrevi, está lá, foi escrito, saiu para o Valor Econômico ontem. Teve debate, não teve contraditório. Os advogados gravaram as suas defesas orais, que ninguém assistiu. Desculpa, é a impressão que nos passa que ninguém assistiu às sustentações orais para a construção dos seus votos. Ninguém analisou o contraditório. Não precisa muito, basta ler o voto do excelentíssimo ministro Dias Toffoli. Tem erros gravíssimos de premissas, de comparações de coisas que não são comparáveis. Por quê? Porque não houve o contraditório. Houve a manutenção do modelo que... E aí é o seguinte, criamos uma tributação do IPI, Guilherme, por uma medida provisória. Eu não sou especialista em entendimento da natureza e o fundamento de matéria infraconstitucional para criar hipótese de incidência e fato gerador. Ao meu ver, pouco que eu estudei na minha vida sobre tributos, eu acho que está equivocado. A criar de uma nova hipótese de incidência, que é ICMS federal, que é o que foi criado. Então, é o seguinte, pelo voto do ministro Alexandre de Moraes, ele diz o seguinte... Porque a essência econômica, o professor Guedes, falecido Guedes, trazia isso claramente, cristalinamente, dizendo o seguinte: processo de industrialização. O produto precisa sofrer um processo de transformação, modificação, de beneficiamento. O professor de Moraes disse: não. Vou mostrar para vocês os argumentos dele aqui um pouquinho mais na frente. Ele diz exatamente o seguinte:
basta ser produto industrializado. Então, a partir do momento agora, todo produto vendido numa gôndola de um supermercado tem que pagar o IPI para o vendedor consumidor final. Porque se esse é a nova modalidade de imposto de IPI, chamado IPI/ICMS federal, se o produto for industrializado e vendido ao consumidor final, mesmo que ele não tenha sofrido nenhum tipo de processo de transformação, ele tem que pagar IPI, porque senão você não tem uma equalização fiscal adequada. Então, todo produto agora deverá ser tributado novamente, porque senão é simples, é cristalino, não precisamos aqui ilustrar. Eu vou mostrar um gráfico para vocês, para finalizar, mostrar para vocês, ou seja, o erro de premissa nesse caso é simples. Então, é o seguinte, quando a gente fala desse caso, poxa, o caso do IPI, por quê? Porque eu tive a possibilidade de conversar bastante com o Guilherme sobre isso, debater, discutir, por isso que eu chamei ele para trazer alguns exemplos e trazer para vocês como que a gente pode ter um papel importante no debate. É uma construção, hoje talvez não estamos sendo ouvidos, mas quem sabe na frente a gente pode conversar melhor, né? É interessante ouvir, né, a parte especializada do processo. Por exemplo, nós estamos falando de 44 mil empresas, sendo que 79% dessas empresas faturam até R$1 milhão. Tá? Essas empresas geram aproximadamente, eu não sei se tem um número aqui, que eu não sei se eu peguei essa informação, elas geram 280 mil empregos diretos por ano. O produto importado está distribuído em 97 capítulos, sendo que os 77 foi guardado por uma coisa oculta que ninguém sabe. Ele não tem utilização. Deve ser por nióbio ou alguma coisa assim, o grafeno, etc. Ou seja, 77 não tem nenhum produto. Então, nós temos 96 capítulos distribuídos produto importado. Dos 96 capítulos, 56 pagam IPI na entrada. Ou seja, 42% do valor dos produtos importados pagam IPI na entrada e IPI na saída. E aí, é claro que tem um pedaço aqui que é matéria-prima, que vai para a indústria. Não estamos discutindo isso. Ninguém está discutindo se o importador, se vendesse para a indústria, podia levantar a mão e falar, quero pagar IPI por opção. Sem problema. Se ele não pagar, a indústria não vai poder se creditar. Quando ela vender para o estabelecimento comercial, ela vai pagar IPI e não vai ter crédito. Então, ele levanta a mão e fala, eu quero pagar. Já está previsto lá. É a famosa equiparação por opção. Agora, querem equiparar duplamente ele, né? Bom, então nós estamos falando aqui de 12 mil NCMs que transitam todo o produto importado brasileiro. E aí vocês vão ver qual é o tamanho do produto importado brasileiro? 150 bilhões de dólares. 63 bilhões de dólares em 2017 é produto importado que sofre incidência do IPI. Não estamos falando de R$1, não estamos falando da azeitona, porque só rico pode comer azeitona. Porque tem que tributar azeitona. Por que tem que tributar azeitona? Porque o Brasil não produz azeitona. Ah, mas por que você vai tributar para produzir indústria nacional? Então vamos tributar os equipamentos. Se você comprou um iPhone aí, vamos tributar, porque o Brasil produz iPhone. O Brasil não produz iPhone. O Brasil não produz computadores. O Brasil não produz produtos eletrônicos. O Brasil não produz nenhum fármaco de alta tecnologia. Desses 3.000, gente, 3.500, 3.400 NCMs que são impactados pelo IPI, 2.470 não existe similar nacional. Aí o voto do Alexandre de Moraes diz exatamente do ministro, excelentíssimo ministro Alexandre de Moraes, que tem ótimas decisões, mas nessa, infelizmente, eu vou apresentar uma vênia contra ele. Pelo menos é o meu argumento, é o meu olhar aqui, talvez eu esteja equivocado. Ele diz o seguinte, temos que proteger a indústria nacional, logo proteger os empregos. Ministro, 66% dos NCMs do produto importado não existe no Brasil. Que emprego o senhor quer produzir? Eu não sei onde está esse emprego. Eu não sei onde está esse emprego. Como que eu quero proteger uma indústria que não existe? Como que eu quero proteger um emprego que não existe? O único emprego que existe relacionado a essa matéria, ministro Alexandre, é das importadoras de pequeno porte. Então, assim, o argumento é basilar. Ele diz, não, mas nós temos que comparar que a importadora, se eu tributar na saída da importadora, não temos que falar importador, temos que falar estabelecimento comercial importador. Porque uma coisa é a trade que só importa para... Nós estamos falando daquele empório aqui de Ribeirão Preto que você vai lá, Zé, comprar uma castanha ou alguma coisa que seja de natureza importada, que não existe no Brasil por causa do clima, e vai dar para sua mãe lá no aniversário, que ela adora aquilo, eu sei disso, pessoa fenomenal, né, tomar aquela cerveja com aquela castanha lá, vendo o jogo lá, por exemplo, do Botafogo com seu pai. E aí você chega lá, é o seguinte,
você vai pagar IPI nesse produto. Mas ele não existe no Brasil. Mas é para proteger a indústria nacional. Então, mas ele não sofreu nenhum beneficiamento. Ele tirou a casca da castanha. E, gente, nós estamos falando, às vezes, o que nos parece que a proteção é para os produtos de luxo. Brinque. Ou seja, você tem, na verdade, o que você quer. Você tem preparações alimentares, você tem materiais específicos da indústria de montagem no Brasil, revenda pura, produtos sem qualquer transformação. São inúmeros capítulos. Eu gosto do bacalhau porque é simples, né? Nós produzimos muito bacalhau, então tributa 5% de IPI na saída. E todo mundo gosta de bacalhau na Semana Santa, né? Mesmo não sendo cristão, ou seja, não tendo como religião o cristianismo, ele gosta de um bacalhauzinho com batata, né? E o bacalhauzinho com batata vai ter 5% na cabeça de IPI a partir de agora, de forma definitiva. A menos, então, é o seguinte, segundo o ministro, ele queria proteger, na verdade, a indústria da tilápia, né? Para substituir o bacalhau, porque deve ser essa indústria que ele está protegendo. E eu quero saber quem troca tilápia por bacalhau. Então, assim, são só inúmeros exemplos que a gente poderia trabalhar. Tá? Gente, nós estamos falando de uma atividade econômica que representa 839 bilhões de reais dos 6 bilhões de PIB brasileiro. Nós estamos falando de 12% do PIB, sendo que metade desse valor vai ter oneração nos seus preços. Vamos ver um exemplo aqui que eu elaborei. Segundo o Alexandre de Moraes, essa parte da importação aqui, da tributação, no fundo, tem um esclarecimento que é importante fazê-lo. O Brasil, quando é signatário dos acordos internacionais, né, Guilherme? E você é um especialista nisso, estudou isso, trabalha com isso, né? Você coloca o imposto de importação como chamado equalização da carga tributária do produto importado com o produto brasileiro. Só que o brasileiro, nessa mania de que mané é mané, né? Malandro é malandro, falou o seguinte, vamos botar PIS e COFINS, IPI, ICMS, tudo na entrada. Tá? Então, se eu colocar tudo isso, eu vou ter que andar um pouquinho mais. Então, vamos colocar 59% de tributo na entrada. Porque se eu colocar 59% de tributo no imposto de importação, o Brasil vai ser excluído da comunidade internacional. Porque ele criou uma barreira comercial. Ele não equalizou, ele criou uma barreira comercial. Então, se ele quer colocar um peso maior, que ele coloque no imposto de importação. Aí ele diz, não, mas o IPI que eu estou cobrando é depois do desembaraço aduaneiro. Desembaraço aduaneiro, o produto foi nacionalizado. Não tem que se falar. Agora eu estou equalizando. Isso não é equalização, isso é barreira comercial. O governo Dilma perdeu várias decisões em função disso, por denúncias. Tá? Então, o Brasil usa dessa estratégia de tributar depois do desembaraço aduaneiro como uma forma de barreira comercial. E aí, voltando ao exemplo, o ministro diz, não, mas o importador só se compara com a indústria, o custos ganhos, quando ele vende. Ministro, o senhor tem que comparar a indústria B nacional com o estabelecimento comercial nacional. A equalização do tributo está na entrada do produto. O IPI já foi pago, ministro. O senhor quer que ele pague aqui e pague de novo na saída? Então, ministro, numa operação simples aqui, ó, onde eu tenho R$ 1.100, eu tentei equalizar os dois custos, né? Aqui com 920 e 920. Ministro, ele vai ter um aumento de carga de 34% com margem zero. Porque no Brasil nós temos tax to tax, nós não temos base to base. Nós tributamos o bis idem, a bitributação, sei lá, é um rolo. Isso eu também não consigo entender porque eu não sou jurista. Então, ministro, é o seguinte, simplesmente a sua manutenção. O que o importador está pedindo é o seguinte, deixa como custo, já foi equalizado. Ah, não, mas aí você vai ter uma competitividade em relação aos preços. Então, vamos ver se é verdade? Então, é o seguinte, não precisa olhar todo esse exemplo aqui, que é um exemplo de importação. Se a empresa tiver um lucro real, se a empresa tiver um lucro presumido e lucro real, se tiver um lucro presumido, o aumento de carga tributária de um produto de R$100 vai aumentar 40%. Isso é um produto real, tá, gente? Não coloquei o nome aqui para não dizer, você escolheu o produto A ou B. Não é um produto de luxo. Diria para você, é um produto relacionado à questão de componentes eletrônicos, que você compra e usa no seu dia a dia. Tá? 40% de aumento de carga tributária do IPI, com margem zero. E se tiver um lucro real, 33%. Mas se eu dou R$1 milhão, eu quero saber que empório que está no lucro real. Né? Se não está no Simples Nacional. Né? Eu nem fiz a simulação do Simples. Né? Bom, então o ministro está dizendo o seguinte, ele vai ter uma carga tributária favorecida. Ministro, não é verdade, seu argumento está errado. Você está comparando coisas que não são comparáveis no elo da cadeia de valor. Ministro, é o seguinte, a simples manutenção com IPI de 10% dá um aumento final dos preços do produto importado em 19,75% no lucro presumido, que é a sua grande maioria.
e dá 8% de aumento do preço médio do produto. Bom, e aí eu não vou falar aqui para vocês que ele gera mais 8,5% de arrecadação adicional, porque muitos produtos são de substituição tributária, tá bom? Ele geraria uma sobreposição de quase 2 bilhões de arrecadação de ICMS, de imposto sobre imposto. Então, a gente não precisa, Guilherme, né, mostrar muita coisa para mostrar que o ministro não leu o trabalho técnico da FIP, não ouviu o contraditório. Porque se você lê as minutas dos cases, dos 2 recursos extraordinários, o recurso especial, agora eu não sei qual a terminologia utilizada, que está aqui, ó, que são 2 recursos extraordinários. Se ele tivesse apenas lido e assistido o vídeo, ele não escreveria exatamente aquilo como ele escreveu. E aí é um ponto que eu já finalizando, Guilherme, que eu trouxe aqui para ilustrar, que é basicamente o seguinte: ao mesmo tempo que os leading cases usados pela contabilidade, produzidos pela contabilidade em parceria com a economia, e aí nesse estudo da FIP, se alguém ler, tem 250 páginas para ler. Tá? Talvez é por isso que ninguém lê, né? Ele tem uma análise da elasticidade de 14 setores, mostrando que o produto importado tem uma elasticidade de 14%. Se você, com a margem de 20% média, não existe qualquer perda de arrecadação nos níveis atuais. Tá? Hoje você gera, em média, 8,5%, isso é todos os setores impactados, um aumento de 8,5% a manutenção do IPI na saída de distribuição importador. A gente considerou o efeito da elasticidade do produto importado. Bom, se eu não tenho como comprar bacalhau, eu vou fazer uma figura substitutiva aqui, né? Vou comer, então, tilápia ou filé de merluza. Mas merluza também não é produzida aqui, é chinesa. Então você percebe que, assim, alguns produtos você não tem opção. Se você não tem opção e não existe no Brasil, você está inibindo as pessoas de ter acesso a um produto. Você está criando uma barreira comercial, inibindo o livre, a minha liberdade de poder escolher. O tributo não está me permitindo mais escolher, porque ele está impactando a minha faixa de renda e me colocando... O produto é mais caro 20%. Eu não tenho mais como... Então, ele está me jogando para baixo. Então, assim, ninguém parou para ouvir. Então, ao mesmo tempo que a gente tem a capacidade de produzir estudos, infelizmente, quando a gente não tiver a oportunidade, Guilherme, de ouvir o contraditório, nós temos, na verdade, que talvez não fazer os estudos. Porque parece, às vezes, no primeiro momento, que é um trabalho inócuo. Né? Porque as decisões são tomadas com a primeira premissa: manter os níveis de arrecadação. Até porque retirada do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS não se resolveu. E não se resolve por quê? Por causa de um interesse político, econômico, arrecadatório. Resolve da agora para frente. Pede desculpa para a sociedade e fala: da agora para frente não vai ter mais a tributação. Não vamos devolver para ninguém. Porque senão eu estaria devolvendo 2 vezes. Os economistas não gostam dessa minha fala. Eu não devolveria nada isso é contra. Não devolveria nada. Porque o preço final do produto no Brasil já suportou 9,25 sobre 18. O Manuel deve estar aqui com a gente. A gente levantou isso. Os economistas, não, mas a elasticidade do preço, o consumidor suporta um pedaço. Então é o seguinte: então, no mínimo, se eu tiver 200 milhões na minha indústria, ou no meu supermercado de devolução de ICMS na base do cálculo do PIS e COFINS, eu chamo todos os meus consumidores dos últimos 5 anos e digo assim: amigos, vem aqui que tem um vale compra para você. Quanto foi que você gastou? Me dá a comprovante aqui. Devolve para a sociedade. Fala: mas eu reduzi minha margem de 50%. Metade. Então, faça um cheque para a sociedade, porque senão vai virar uma nova subvenção. Mas é uma ideia teórica da academia, está cheia de erros ainda, né? Mas percebeu? Então, pede desculpa para a sociedade e modula, né, o Guilherme? Agora, o que nós não podemos é criar tributo. A Constituição não permitiu que o STF criasse tributo. A competência privativa, residual, já está estabelecida. E não é do STF. Bom, desculpa que eu me alonguei, que eu gosto tanto desse caso, Guilherme. E aí eu queria tentar ajudar aí no nosso debate. Obrigado aí. E devolvo a palavra para os nossos participantes e para você aí, para a gente, né, ouvi-los também. Mauri, tem uma pergunta aqui no chat do Ricardo Lopes. A seu ver, haveria possibilidade de serem julgados novamente essas teses após a pandemia, partindo da premissa de que há uma mudança abrupta e substancial do cenário social? Eu vou passar
pro nosso especialista, entendeu? Até porque eu tenho um entendimento, mas eu acho que ele é uma informação incompleta. Guilherme, com você. Não, o que se vai tentar em relação especificamente ao tema do IPI, né, nós estamos numa fase de embargos de declaração. Tal como a Procuradoria fez com relação à tese do ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS, vai haver a interposição desses embargos, em que se vai tentar iluminar, como o professor Amaury falou, né? Eu entendo, professor Amaury, que e entendo até a razão da indignação e do desânimo, porque dá mesmo, especialmente quando nós, assim, é muito gritante. E esse caso, para mim, eu entendi que valeria a pena nós falarmos, tratarmos dele aqui, porque ele consegue demonstrar de maneira muito clara, né, toda a complexidade desse problema. Mas esse julgamento agora, muito dificilmente, o evento pós-pandemia, o fato de ser pós-pandemia, acho muito difícil. A tentativa que se pode ter com os embargos é exatamente demonstrar que houve, né, uma apreciação equivocada. A intenção é mostrar, olha, vocês foram induzidos a erro, né? Porque eu entendo que a PGFN, inclusive, foi muito bem intencionada nessa discussão, acreditando que, de fato, haveria uma perda de arrecadação, acreditando que haveria uma tributação, vamos dizer, importante, e que ela estaria defendendo, né, do ponto de vista macroeconômico, a indústria. O problema é que não levaram em consideração, como o professor Amaury falou, quer dizer, desde sempre, olha, esse tema já está há muito tempo sendo submetido à apreciação dos ministros. Esse estudo da FIP, professor Amaury, ele de fato nem foi mencionado nos votos, né? E veja, por exemplo, o ministro Marco Aurélio, que foi o relator, ele tem como característica não fazer alusão nunca a um estudo econômico. De certa forma, você tem uma certa previsibilidade aí em relação a como ele vota, porque ele, por esse perfil, né, mais garantista, ele já entende que, diante de um tema que, por aspectos eminentemente jurídicos, eles podem ser resolvidos, e com a racionalidade jurídica, você dá conta. Então, ele foi lá, o voto dele, ele não entra em nenhum momento em apreciações econômicas. Eu diria que, nesse sentido, mesmo, né, que vá contra a nossa conversa aqui, que é de interdisciplinar, que é de diálogo entre as ciências, você, pelo menos, tem algo que está claro. O problema é quando começa a se invocar o argumento econômico da maneira como foi, e qualquer problema complexo deixa uma abertura maior para você argumentar, e no mundo real o que aconteceu foi que foram utilizados argumentos econômicos trazidos, né, pela Fiesp, mais os argumentos de uma instituição como a FIP, que estudou a fundo o caso e mostrou de maneira metodológica e científica impactos relevantes na sociedade, eles não foram considerados. Então, a tentativa vai ser trazer esse tema, né, à luz para os ministros em sede de embargos. E nesses embargos pode ser que haja uma reapreciação. Não é tão comum que isso aconteça, não é a tradição do Supremo Tribunal Federal alterar o julgamento em sede de embargos de declaração. Porém, eu entendo que esse é o tipo do tema, né, que, como ele foi levado de uma maneira muito simpática, olha, você tem aqui duas entidades, né, em conjunto, que estão representando e estão protegendo o país, estão protegendo a sociedade. O discurso foi esse. O que se revela na outra ponta é exatamente o contrário. Na verdade, há uma consequência aí que é de você acirrar a concentração. Você, além de acirrar a concentração, você vai perpetuar litígio, porque eu não tenho a menor dúvida, e isso já está acontecendo, tá? Tal como na base de cálculo do PIS e COFINS,
Hoje, o que se está discutindo agora? Olha, tem o efeito do IPI do imposto de renda, né? Nós temos um caso em que o fisco glosou o custo do IPI da importação, do desembaraço, sob o argumento de que agora, como ele incide na saída, então isso não faz parte do custo, logo essa despesa é indedutível. Quer dizer, você não poderia ter. Mas veja, eu tenho a outra ponta do passivo. No momento, então, ainda que eu considere que eu tenho a tributação do IPI na saída, né, com a qual eu não concordo, mas ainda que exista, o efeito é o reconhecimento de um passivo e de uma despesa maior ainda. Então, você vai ter um efeito no imposto de renda. Por que eu estou falando isso? Porque, certamente, todo mundo vai querer levar em consideração o efeito que houve no imposto de renda em relação ao passado, você vai judicializar. Quem é que vai se dar mal nessa história? Os pequenos e médios que estão no presumido, como o professor Mauri falou. Porque as grandes empresas que estão no lucro real, elas vão pleitear, elas têm estrutura para isso, para pleitear. Elas têm estrutura para contratar escritórios de advocacia. O pequeno e médio empreendedor não tem. Então, o que vai acontecer? Você vai ter um efeito, né, que, nesse caso, atinge, né, aqui eu dei um exemplo que atinge fundamentalmente quem está no lucro real. Mas eu tenho a própria apuração da base de cálculo do IPI, que gera uma série de complicômetros e que já há um debate acirradíssimo de como que você calcula. Ou seja, do mesmo jeito que a própria Procuradoria e a Receita Federal, com relação ao tema do ICMS na base de cálculo, apresentaram os embargos, esses embargos são pendentes de julgamento. No meio tempo, houve a publicação de uma solução de consulta dizendo que, olha, na verdade, o ICMS que você tem para excluir não é o destacado na nota, mas sim o efetivamente recolhido e pago. Não vou nem fazer juízo de valor nisso, mas o fato é que você tem uma litigiosidade instaurada agora, daqui para não sei quantos anos, em relação a uma decisão que ainda não se consumou, e você perpetua esse litígio. Quer dizer, que incentivo é esse, né? Que segurança é essa que se busca? Então, assim, acho que a gente pode parecer meio esquizofrênico, a gente fala dessa... aqui um lado ruim de você manejar de maneira inadequada o conceito econômico. Porém, como sociedade, eu não vejo, né, muita alternativa que não seja, sim, esse diálogo constante. Eu acredito, professor Mauri, que o resultado de votação ele foi 6-4. Nós tivemos, né, em relação a esse tema, uma situação que merece ser ponderada, que se refere à mudança de opinião do ministro Fux, que durante muito tempo manifestou o seu voto de maneira favorável, né, a essa tese. E, por ocasião do plenário virtual, via-se, né, o tempo inteiro. Você teve lá no primeiro momento a menção de que o voto foi positivo e que apareceu, e depois sumiu isso no meio do julgamento. Quando o ministro Alexandre de Moraes retorna, vota de novo positivo e, pouco tempo depois, sai da tela e entra o voto contrário. Isso virou o jogo, né? A gente entra numa questão que nós estamos falando aqui. Tem que haver no discurso jurídico um ônus de justificação, de motivação, de fundamentação. Há um esforço muito grande da doutrina atual no direito, né? O CPC novo ele tem essa racionalidade. Você vê que coisa paradoxal. O ministro Fux é um dos defensores do CPC novo, né? Mas a ideia é que você tenha cada vez mais uma possibilidade de estimular acordos, de você uma obrigação cada vez maior de motivar e justificar as decisões. E o que nós vimos nesse caso, né, é que, de fato, você teve uma quantidade enorme de julgamentos no plenário virtual, sem a transparência que normalmente nós estamos habituados. Pode falar o que quiser, mas o Supremo, nesse aspecto, né, durante muitos anos,
deu a cara para bater. Os juízes passaram a assumir um protagonismo maior e tiveram que sair daquele papel de ser lá o boca da lei, né? De ser aquele, não, eu só tenho que falar o que diz a lei. Mas a partir do momento que você maneja princípios mais complexos, você precisa se posicionar, você precisa ir de encontro a determinadas racionalidades. O que me preocupa é a utilização indevida da ciência econômica sem justificação, né, sem fundamentação, como palavras vazias e que, no fundo, legitimam a decisão, porque aí, então, é melhor você ficar com a dogmática, né, se fosse desse jeito. Só que a dogmática já se mostrou insuficiente no mundo que nós vivemos, um mundo disruptivo, um mundo em que essa noção, né, a pandemia, ela traz aí uma alteração com relação ao modo de nós vivermos. Nós estamos numa reconstrução aí, social já há algum tempo e, tal como já foi abordado hoje cedo, esse tema, ele tem uma importância brutal. Então, até desculpe, eu não fui direto na resposta, né? Eu entendi que era pertinente fazer essas últimas colocações, mas entendo que no mundo real é muito improvável que você tenha reapreciação de matérias em sede de embargos. A gente tem um exemplo que ocorreu lá atrás, em relação também ao IPI, em que havia um posicionamento de 9-1 contra uma determinada tese. Os embargos eles serviram para afetar um outro recurso extraordinário, né? Então, no fundo, o que se vai pretender, né, é mostrar, trazer essas questões. Dado que o argumento econômico foi trazido dessa maneira, olha, espera aí, está nos autos, um outro estudo, né, é feito de maneira extremamente imparcial, isenta por uma entidade séria, com rigor metodológico, que precisa ser considerada, porque, afinal de contas, um dos motivos pelos quais, um dos fundamentos pelos quais houve, né, a manifestação contra a constitucionalidade dessa exigência baseou-se nesses argumentos. Então, nós não podemos usar 2 pesos e 2 medidas. E aí é algo, de novo, eu volto para a questão da autocrítica em relação ao direito, porque não adianta a gente se dizer fechado para o mundo, né? Mas, ao mesmo tempo, também, ok, eu vou me abrir, mas você vai se abrir sem que maneje de forma adequada essa outra racionalidade. Então, eu penso, tenho cá para mim, que exemplos como esse, eles são muito importantes. Nós estamos nesse processo, eu concordo com o professor Guilherme, no sentido de que nós estamos num processo cíclico, mas estamos evoluindo. Hoje, há cada vez mais, por parte de operadores do direito, né, eu penso assim e ajo assim pessoalmente, né, eu não acredito em planejamento tributário, né, uma palavra que eu tenho muita reserva. Eu não acredito em ficar a todo tempo estimulando. Nós temos que nos enxergar como indutores de comportamento, muitas vezes, para os nossos clientes, e uma dos nossos vetores, né, de atuação é exatamente aquele de privilegiar o que está na norma e não estimular aventuras. Agora, muitas vezes o pequeno, médio empresário é levado a entrar nessas aventuras, né? A verdade é essa. Você, num período de pandemia, meu pai é franqueado de loja de fast food, esse período foi terrível, em shopping. Quer dizer, eu estou vendo claramente, poxa, uma pessoa que precisa pagar, né? Agora, né, o pequeno e médio empreendedor, ele precisa ser mais valorizado. Esse tipo de decisão vai na contramão. E acho que um debate como esse abre luz para que nós possamos deixar mais claro aí para a sociedade. Não foi falta de tentativa em relação a esse tema aqui, né? Esse tema foi um tema que se tentou muito levar para os grandes meios de comunicação e entendeu-se que não deveria ser considerado. Então, um evento como esse pode até possibilita, né, que se tenha contato com algo para mostrar essa complexidade, mesmo no nível da interdisciplinaridade. Perfeito. Eu faço. Acho que eu falei demais. Não, mas eu também concordo com
com a sua abordagem. Eu acho que, assim, às vezes no primeiro momento eu vejo, às vezes até um certo desânimo, que é um trabalho que foi feito bem árduo, que é o trabalho que a FIP apresentou, né, pelas partes, e o trabalho da Fiesp, que é um trabalho feito, né, você lê você mesmo, tecnicamente, se você da academia lê, você vai ver que realmente é um trabalho ateórico, ausente de metodologia e de qualquer tipo de fundamentação que gere, né, credibilidade, com todo respeito. Infelizmente, não tem fontes, né, são dados citados de uma forma aleatória, né, dentro de uma narrativa que que induziu a um modelo, né? Então, assim, a gente vê vocês viram um pouco nessa história, por que surgiu a tributação das tradings, e o Silvio já até me chamou a atenção aqui, que a gente já está, né, já no limite aqui. Surgiu porque tinha 2.000 tradings que faziam operações que eram duvidosas. E aí você preferiu penalizar 44.000 operadores e importadoras em função de 2.000 trades e não corrigir o problema, né? Por uma medida provisória em 2002, né? Então, você vê que foi uma decisão tomada para corrigir um problema que, de um certo modo, gerou um efeito deletério, né? Assim, devastador, porque você gerou um custo adicional. E outra coisa que a gente vê também é assim, como o exemplo da CBS, contribuição lá de bens e serviços. Não, porque o preço da Ferrari vai diminuir do uísque também, enquanto que a mensalidade da escola vai aumentar. Amigo, Ferrari e uísque não vão pagar imposto aqui nem nunca. Tá? Se você continuar pensando dessa forma, e quem toma uísque não toma uísque aqui, toma uísque lá fora. O professor já colocou bem, indivíduo que tem essa renda toda, não morando mais aqui. E lá fora ele está pagando. Então, se usa de alguns exemplos, não, isso aí é porque é o produto importado. Não é o produto importado. Somente de luxo. O brasileiro não consome isso. Então, isso aí, na verdade, é seletivo, é para combater uma externalidade, para produzir. Quer dizer, você cria toda uma retórica sem qualquer embasamento técnico. Infelizmente, eu li todos os votos, e assim, conversando com o Guilherme, ele preparando aqui a apresentação, dentro dos cases que ele queria colocar, e assim, o voto do ministro Lewandowski, por exemplo, se pauta uma tabelinha de custos de Brasil que não tem sentido. Sabe? Não tem sentido, não tem metodológico. Se você olha, você fala, meu, de onde que esse cara tirou esses números? Não existe referência no país para você pegar aquele número. Que foi um departamento da Fiesp interno que fez esse estudo. Mas não cita quais foram os elementos que compõem o cálculo. Você não consegue saber de onde, não tem mínima razoabilidade. Se você pega exatamente a legislação do próprio IBI para as indústrias, não bate o cálculo. Se você pega o valor de arrecadação e divide pelo valor adicionado do IBGE ou da própria indústria, lá que a Receita divulga, não bate os valores, você não chega àquela carga tributária. Então, assim, custos, por exemplo, de obrigação acessória, que ninguém está falando isso. Eu ouvi uma fala ontem do professor Walter, né, no Congresso de Direito Tributário, é muito interessante. Quando eu não confio, eu peço relatório todo dia. Quando eu não confio no contribuinte, eu coloco todo dia obrigação acessória. Vocês estão esquecendo que nós já estamos sufocados de obrigação acessória. E vem mais uma, né, Guilherme? Vem mais uma obrigação acessória. Tá? E vem uma obrigação acessória com custo, que pode variar, gente, de 28,8%, está no estudo da FIP, tá? Página, se eu não me engano, 165, até lembrei acho, o número, né? A 68% do preço final do produto. Esse é o peso na carga tributária. Vai aumentar, desculpa, o preço final não, vai aumentar a carga tributária entre 28% e 68% de IPI. Então, você não tem neutralidade, não tem respeito à não cumulatividade, né? Mas era isso, agradeço, Guilherme. Temos aí, Silvio, mais alguma coisa? Você pode... Uma última resposta eu vi aqui no chat, depois eu vou dar uma olhada, que eu vi que tinham algumas perguntas, e eu peço desculpas pela pouca habilidade que eu tenho aqui no Zoom. Eu estou vendo uma no final aqui, uma das principais fundamentações foi que a Constituição autoriza o Poder Executivo a alterar as alíquotas do IPI, atendidos às condições e limites estabelecidos em lei. Aqui nós estamos falando, na verdade, a equiparação de determinadas pessoas, ela passa a ser contribuinte, né? Não estamos entrando no mérito de você ter alíquotas variadas, e é o que acontece mesmo. O professor Mauri fez menção aí a uma série de
produtos que se sujeitam e outros não. Há produtos que são essenciais, o IPI é regido por uma lógica de essencialidade, de seletividade. Aqui o que nós estamos fazendo é trazer como contribuinte, e normalmente o contribuinte do IPI é a indústria, um imposto feito, né, para produtos industrializados, e no caso do importador, essa equiparação ocorre para que ele simplesmente, aí sim, prestigie o princípio da isonomia. Então, este importador, ele paga no desembaraço, e nós estamos falando da saída da mercadoria para revenda. E, nesse sentido, né, você está criando uma nova exigência para pessoas que não apuravam IPI da forma como se apurava antes. Quando você vai lá e faz um desembaraço, você paga uma guia, procedimentalmente é totalmente diferente de eu ter um livro de apuração do IPI, né, de eu ter uma estrutura para fazer esta apuração. Então, é só para fazer esse esclarecimento aí. Eu prometo que vejo depois outros pontos que vi que foram colocados aqui, inclusive vi um mais longo falando sobre o construtivismo lógico-semântico. Eu sou puquiano, então eu queria depois ter a oportunidade de trocar a figurinha com as pessoas que colocaram considerações aí. E, novamente, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui. A minha primeira fala num evento acadêmico, né? Eu não sou muito afeto, eu sou muito chão de fábrica, então eu peço desculpas se em algum momento eu me atrapalhei aí na exposição, mas para mim foi muito enriquecedor ouvir todas as discussões carreadas até esse momento. Agradeço, professor Guilherme, aí, tá? Eu acho que é um prazer. Aqui a ideia é a gente semear, abrir o debate. Ninguém está com uma ideia pronta e acabada, elencando aqui inúmeros leading cases, mas era tentar trazer um exemplo de como que nós, da contabilidade, de um certo modo, podemos trabalhar de uma forma interdisciplinar. É um primeiro debate, com certeza, nos próximos workshops vamos evoluir isso mais em outros exemplos, né? Então, é mais para convidar o nosso leitor aí da possibilidade de que eu tenho feito, o professor Silvio também, tido a oportunidade de trabalhar na construção, né, contábil e econômica de várias sustentações de peças junto com os advogados, em níveis de tribunal de conta, né, em empresas, em defesa, em pareceres, por exemplo, né, até em análise sobre alguns aspectos de base de cálculo, depreciação no agronegócio, amortização, né? Exatamente. Então, a gente tem tido essa possibilidade na Universidade de São Paulo, a gente tem tido essa demanda, e é para que a gente esteja aqui, de um certo modo, é um evento interdisciplinar que a gente mostra, que a gente pode conversar, pode aprender muito com o direito, e eu acho que o direito também pode, talvez, quem sabe, se sair um pouco do autismo jurídico, né? E não ser um autista e dizer assim, existe um outro mundo aqui que a gente pode também trocar ideias, né? Pelo menos ajuda na nossa narrativa, na nossa argumentação técnica, conceitual, tá? Professor Guilherme, mais uma vez, muito obrigado aí pela sua participação, por aceitar o convite. Está convidado aqui, portas abertas aqui na nossa universidade para trabalhar conosco aqui. Sempre que tiver possibilidade de vir aqui conversar com a gente, é sempre importante. Agradeço aí a presença. Professor Silvio também aí, pelo suporte, Isabela e todos os presentes. Vamos fazer agora um intervalo para o nosso almoço e a gente volta às 14h, né, com a palestra. Deixa eu pegar aqui, porque o título ficou grande e eu perdi aqui. Recuperação judicial. Só um segundo. Análise. Opa, desculpa. Reflexões e perspectivas sobre o processo de recuperação judicial pós-pandemia, com o José Luiz Ragazzi e o Marcos Vinícius Moura, e o Caio Madureira e o nosso grande amigo aí também, Danilo Vicari, falando sobre recuperação judicial pós-pandemia. Tá bom, pessoal? Aguardamos vocês aí às 14h.